Amém. Tiago 5, verso 17 diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém. Aqui está demonstrando coisas tremendas, mas um episódio é que a Escritura diz que Elias era o quê? Um homem muito especial. Amém? Não, nada de especial. Um homem como qualquer outro, porque está dizendo que ele era homem sujeito o quê? Aos mesmos sentimentos. A outra versão diz as mesmas paixões. Então, quem era Elias? Um homem nascido de uma mulher como qualquer outro, teve um pai como qualquer outro. Se teve irmãos, a Bíblia não diz, mas qual a diferença? Então, quem era Elias? Elias foi um grande homem de Deus. Amém? E você pode também ser um homem, você já é, pode ser de Deus. Você é uma mulher, você pode ser de Deus. O que nós queremos ver? Deus usou a vida deste homem tão poderosamente, que aqui está citando até um fato que é usado para profecias futuras, que diz que ele orou para que não chovesse sobre a terra durante quanto tempo? 3 anos e meio, que já está representando o que Deus fará sobre a terra num período de 3 anos e meio do reinado do anticristo, quando ele vai retirar a graça por completa. E chuva significa a graça de Deus. E aqui Elias orou. Elias tipificava quem? O próprio Deus. É isso que vemos na tipologia, que Elias tipifica o próprio Deus. Por isso que ele orou, caiu fogo do céu, e ele mandou matar os profetas de Baal, com mão de ferro mandou assassinar. Por quê? Porque para demonstrar a ira de Deus contra a idolatria, que os profetas de Baal representavam o segmento da idolatria, que estava imperando em Israel através de um determinado reinado. Então, quem era Elias? É isso que tem que entrar na nossa mente hoje. Elias não nasceu de uma mãe especial. Elias não conheceu um Deus diferente do que nós conhecemos. Elias não pisou num chão mais abençoado que o nosso. Ele não tinha nada melhor que nós. Ao contrário, nós temos muito mais do que ele. Amém? Temos, claro que temos. Se colocarmos na ponta do lápis, como temos. Lá naquele tempo de Elias existia as escolas dos profetas, mas duvido que eles tivessem o farto material que nós temos hoje. Nós conhecemos muito mais do que eles. Duvido que eles tivessem internet, globalização. Então, se eles, como eu sempre digo, foram homens de Deus, usados poderosamente, nós temos um compromisso pesando sobre os nossos ombros. Nós também precisamos ser pessoas de valor para Deus. E Elias diz aqui, ele tinha os mesmos sentimentos. Elias se apaixonava? Certamente. Se irava? Opa, e como se irava, né? Os profetas de Baal que o digam. Não é verdade? Tem pregador até hoje que critica. Não, Elias perdeu uma grande oportunidade de pregar para que aqueles homens se convertessem. Ele orou e caiu fogo do céu. Negativo. Elias estava fazendo aquilo que tinha que ser feito. Tem tempo de plantar e tempo de colher. Tem tempo de nascer e tempo de morrer. Ele tem tempo para todas as coisas. E o que vale? O que vale é você ouvir Deus e obedecer.
Mas quem era Elias? Em 1 Reis capítulo 17 diz que ele ressuscitou uma pessoa. Elias era o máximo. Será que ele era tão máximo assim? Nós já vimos que ele era apenas um homem de Deus. Ressuscitou alguém. No capítulo 18, ele orou e caiu fogo do céu. Isso faz dele melhor do que alguém? Não. A Bíblia diz até que ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. Isso faz dele melhor do que alguém? Não. A Bíblia diz que Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. Então ele não era, nem nunca será, aos olhos de Deus, melhor do que eu e do que você. Você consegue entender isso? Com facilidade? Ou isso está complexo e complicado? Elias, o que orou e caiu fogo do céu, o que ressuscitou o morto, o que ouvia a Deus, o que era arrebatado de corpo e tudo, de monte para monte, esse mesmo Elias, uma mulher disse assim, eu vou matar ele. O que ele fez? Caminho do deserto, foi se esconder no Monte Horebe. Era ou não era um homem como qualquer outro? Entende, irmão? Ele era, diz aqui Tiago 5,17, homem sujeito aos mesmos sentimentos. Por quê? Porque era um homem. Agora, há momentos que nós temos a nossa dúvida, os nossos temores, então não somos diferentes de Elias. Ele teve as dúvidas dele. O Deus que guardou ele contra os 450 profetas de Baal, agora não podia guardar contra a ameaça de uma mulher. Ele escapou, foi para o deserto. Aí Deus se manifesta a ele, depois de o sustentar para que ele não desfalecesse no meio do caminho, que o anjo desceu e o alimentou. Quando ele chega lá no monte, Deus só faz uma pergunta. Qual é a pergunta que Deus faz? Elias, o que tu fazes aqui? Quem te mandou vir parar aqui? Não, Senhor, olha, mataram os teus profetas à espada, mataram todo mundo, só eu fiquei, agora estão buscando a minha alma, eu estou me escondendo. Elias, só você ficou? Não, eu ainda tenho 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Não tem só você não. Mas qual era a visão de Elias? Encurtou por causa de uma ameaça. Já se achou só o único, era só ele que tinha, mais ninguém. Eu te pergunto, irmãos, você tem os seus temores? Você tem os seus medos? Você tem as suas dúvidas? Mas não deixe que isto faça com que você deixe de ser um homem de Deus. Amém? Não pode deixar. A coisa mais preciosa que acontece na vida de um homem que quer servir a Deus é conseguir entregar os seus sentimentos nas mãos do Senhor. Isto é precioso demais, isso não tem valor. Inigualável este milagre de Deus, ele é inefável. Fugiu. Como é que se olharia, né? Olha Deus olhando para Elias agora. Elias, você já esqueceu que eu falei contigo no Monte Carmelo? Elias, você já esqueceu que eu respondi a sua oração? E caiu fogo do céu, consumiu aquele holocausto? Elias, cadê aquela fé que você zombou dos profetas de Baal? Cadê aquela fé que você zombou do Deus deles e disse que o Deus deles tinha ido viajar? Cadê aquela fé que você mandou eles gritarem mais alto? Cadê aquela fé que você mandou por 3 vezes jogar água sobre o holocausto, fazer um rego e a água corria, e você riu dos profetas de... Cadê Elias aquela fé? Elias era homem sujeito às mesmas paixões, mas diz a Bíblia que ele orou e caiu fogo do céu. Irmão, a sua confiança em Deus tem que estar acima dos seus próprios temores. Amém? Quando os seus temores são maiores que a confiança em Deus, você não presta para mais nada. Agora, você tem temores, tem dúvidas e tem um monte de problema na sua cabeça, mas a confiança em Deus tem que se destacar.
Há um outro homem chamado Moisés. Ah, não, Moisés esse era bom demais. Abriu a boca 9 vezes no Egito diante de Faraó, 9 pragas terríveis aconteceram. Aquele era especial. Especial? O que Moisés tinha de especial era simplesmente o obedecer à voz de Deus, mas que no começo não foi assim. Em Êxodo capítulo 3, quando Deus se manifesta para Moisés, Moisés tenta escapar de tudo que é jeito. Não, Senhor, eu não. Meu irmão fala melhor que eu não. O povo vai dizer que o Senhor não me apareceu. O povo vai perguntar qual é o nome do Senhor. Moisés começa a usar um monte de argumento e nós detectamos, na verdade, que ele não queria ir para aquele chamado que Deus o estava vocacionando. Então, o que tinha ele de especial? Não, ele se enquadra na mesma palavra dita a Elias. Podemos dizer, Moisés era homem sujeito aos mesmos sentimentos. Mas o Egito nunca mais vai esquecer que um homem chamado Moisés passou no meio deles. Amém, meu irmão? Assim é você. Por onde você passar, aquela terra nunca mais vai esquecer que passou ali um como você. Por quê? Você tem os seus temores, tem os seus sentimentos, mas quando você determina obedecer a Deus e Deus investe na sua vida, acabou-se a história. Sansão era um homem sujeito às mesmas paixões, tanto que se apaixonou por uma mulher e perdeu a sua visão e perdeu a sua força. Não era homem como qualquer outro? Era. Ficou lá apaixonado. Era homem como qualquer outro. Mas quando estava no propósito de Deus, diz a Bíblia que vinha sobre ele o Espírito Santo e a sua força não podia ser medida. Ele rompia qualquer cadeia, qualquer grilhão, ele quebrava qualquer coisa que estivesse na frente dele. Por quê? Porque o propósito de Deus nas nossas vidas é que nos faz invencíveis. Em Êxodo, ainda no capítulo 3, no verso 11, Moisés diz assim para Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire os filhos de Israel de lá? Olha a expressão de Moisés. Quem sou eu? O que Moisés pensava a respeito de si mesmo? Não, eu não tenho como. Não é possível, Deus. Não, estou fora desse projeto, não dá. Quem sou eu? O que Deus diz para ele? Eu serei contigo. Meu irmão, você pode olhar no espelho e dizer, quem sou eu? É normal, vamos aceitar o seu argumento. Todo homem que se olha no espelho diz assim, miserável, pobre, cego, nu, pecador, quem sou eu? Isso é normal, todos têm que dizer, se não dizer está fora do projeto. Mas a partir do momento que Deus disser, eu serei contigo, esquece quem você é, pensa em quem é o teu Deus. Senão você é que fica fora do projeto. Então, meu irmão, larga a tua timidez, porque o teu Deus investiu na sua vida. Ter o Espírito Santo é pouco? Ter 1000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita é pouco? Ter a promessa, o Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molesta de dia, nem a lua de noite, isso é pouco? O Senhor dos exércitos está contigo, Deus de Jacó, o teu refúgio e fortaleza, isso é pouco? Então não interessa quem sou eu, interessa quem é o meu Deus. No capítulo 4 de Êxodo, Moisés usou tantos argumentos, mas tantos argumentos, que diz a Bíblia que a ira do Senhor se inflamou contra ele. E Deus começa a dizer assim, Moisés, quem fez a boca? O que você tem na mão? Põe a tua mão no seio e começa a dar sinais para provar para Moisés que Deus seria com ele. Meu irmão, Deus vai aceitar os seus temores e tremores e o seu achar-se inútil. Deus vai aceitar até a hora
que Ele te der os sinais suficientes de que Ele é poderoso na sua vida para te livrar e te guardar. E eu te pergunto, Ele já te tem dado esses sinais? Se você ainda não recebeu esses sinais de Deus, você precisa crescer, e eu te aconselho, cresce logo. Cresce logo, porque Deus não vai esperar o teu crescimento a vida toda. Agora, cresceu, viu que Ele é poderoso, não adianta ficar olhando para trás e dizer assim, Jesus era Jesus, né? Não, Pedro era Pedro, né? Não, João era João, né? Tem gente que até hoje está esquecendo que eles eram homens e estão colocando eles do mesmo nível da divindade. Pedro, quando Jesus falou assim, Simão Pedro, deixa eu entrar no teu barco aí para a gente pescar. Tá bom, Senhor, fazer o quê? Pescamos a noite toda, vamos lá. Quando puxaram a rede, Pedro olhou para Jesus e disse o quê? Senhor, ausenta-te de mim, eu sou um homem pecador. O que é que Jesus Cristo diz para você? Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Pedro reconheceu que era um lixo. E daí? O que importa é o que Jesus diz a nosso respeito. Não temas, de agora em diante tu serás pescador de homens. E quando Deus fala, meu irmão, Ele não costuma aceitar o seu não. Ele tem um plano, Ele tem um projeto, e não pode ficar esperando o ser humano a vida toda. Em Isaías, passagem maravilhosa, de Isaías capítulo 6, no verso 5, presta atenção, diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha como Isaías se vê. Isaías foi um grande homem, um homem especial. Pelo que ele diz aqui, não. Ele diz que ele era um homem de lábios impuros, e o povo no meio do qual ele habitava era povo de impuros lábios. O que tem de especial nisso? Não tem nada de especial, eram dignos de morte, como todo ser humano, que a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas olha o que esse homem deixa de profecia. Milagre? Não, ele não fez nenhum milagre. Não me recordo de que Isaías tenha feito nenhum milagre. Mas as palavras que ele deixou são espírito e vida, valem mais que qualquer milagre. Mas como ele se via, miserável pecador. E no verso 6, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E diz o verso 7, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoados o teu pecado. Eu te pergunto, a tua iniquidade foi tirada? Foi ou não foi? O teu pecado foi perdoado? Foi ou não foi? Se não foi, o que você está fazendo aqui? O que você está confessando Cristo? A tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Igualzinho de Isaías, manifesta os mesmos sinais que ele, meu irmão. Busca a face desse Deus, ouve Deus e executa os seus propósitos, os seus planos, os seus desígnios. Está aqui, ó. A iniquidade foi tirada e o pecado perdoado. Aí ele não se tornou habilitado para o serviço de Deus? A nossa iniquidade não foi tirada? O nosso pecado não foi perdoado? Não somos remidos e lavados no sangue de Cristo? Não confessamos a palavra de Jesus Cristo? Portanto, é conosco que Ele vai contar nessa terra, com mais ninguém. Somente conosco. Porque aceitamos a remissão, a lavatura no sangue de Cristo. Paulo foi um grande homem de Deus? Foi. Mas como ele mesmo se considera? Ele diz que por último, por derradeiro, Jesus Cristo apareceu a mim como um abortivo, quer dizer, um inútil. Um resto que ninguém quer. Ele mesmo usa essa expressão a respeito de si.
que tinha de especial em Paulo? O que tinha de especial nele era que ele era um dos mais dignos de morte mesmo. Mandou assassinar crente a balde. Jogou cristão em tudo que era arena que tinha pela frente. Estava tão determinado nos seus propósitos de matar, prender e assassinar, que pegava a carta com as autoridades para atravessar a fronteira e ir lá buscar crente, aonde qualquer um confessasse o nome de Cristo, lá ia Paulo atrás. Mas Jesus se manifestou a ele. Por quê? Porque ele era melhor, ele era o mais bonito, ele era o mais forte? Não. Deus não faz acepção de pessoas, e não ouses pensar que ele te excluiu, irmão. Ele incluiu você nos seus planos e nos seus projetos. Jesus Cristo diz assim: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ele disse assim: aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. A igreja, de um modo geral sobre a terra, não crê nisso, porque eles olham e dizem assim: não, sabe como é? Jesus era Jesus, né? Não é o que todo mundo diz? Pois eu te digo que Jesus era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Olha para o Getsemane e vê se não era. Se não fosse, ele ia temer e tremer a ponto de suar gotas de sangue, uma angústia, uma aflição descomunal. Pai, eu sei que tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Está com medo. Não era homem sujeito às mesmas paixões? Ah não, Jesus conhecia tudo mesmo. Por que na cruz ele ousa olhar para o céu e dizer: Deus meu, por que me abandonaste? O que acontece, meu irmão, o que nós queremos resumir numa frase? Deus conta com o homem carnal, natural. O que ele quer deste homem é obediência. Tanto Deus conta com o homem, que diz a Bíblia que o verbo veio na terra e operou maravilhas. Não diz. A Bíblia diz que o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Vimos a sua glória? Vimos nada, estava em carne ali. Que glória que nós vimos, diz João? Não vimos glória nenhuma. Vimos sim, vimos a glória da obediência de um homem a Deus, operando sinais, milagres e maravilhas. O que manda é a obediência. Não é o passado, não é o futuro. O que manda é como foi lido aqui já essa noite. É agora. É o já. É agora, é imediatamente. Se tu creres, você não pode crer pelo ontem nem pelo amanhã. Se tu creres, já verás a glória de Deus. Então, meu irmão, Deus conta com o homem. Como eu já falei sobre João Batista, e tem tantos outros. Não existia profecia sobre João Batista. João Batista é que foi homem de Deus o suficiente, a ponto de que a palavra pudesse recair sobre ele. E isto, irmão, é um entendimento fantástico, profundo e glorioso, do qual eu não abro mão. Então, você tem lábios impuros, como Isaías? Você é, segundo os historiadores, gago, como Moisés? Você tem os seus momentos de medo, como Elias? Você diz como Pedro: Senhor, ausenta-te de mim, eu sou um homem pecador. Você diz como Paulo: Senhor, se manifestaste a mim como um abortivo. Não importa, importa que nós venceremos pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e seja lá o que quer que sejamos, vamos apostar a vida até a morte. Isso é que interessa. Essa é a vitória perfeita. Diz a Bíblia que o verbo se fez carne, porque Deus quer contar com o homem. A pergunta: Deus pode contar contigo? Somente quando você entender que o seu temor não pode ser maior que a confiança a Deus.
Somente quando você entender que as suas misérias, os seus lábios impuros, os seus pecados, tudo isso pode ser purificado, transformado por Deus, e a sua mente pode ter os pensamentos levados cativos à obediência de Cristo. Aí você entenderá que posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, meu irmão, precisa o serafim que desceu para Elias, para Isaías, descer para você? Se precisa, Deus te ama tanto que Ele fará. Mas depois que Ele fizer, não digas mais, não posso, não sou capaz. Digas apenas, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Então, fechamos a nossa mensagem dizendo que Deus conta com o homem. Que homem? Aquele que Paulo diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aceite a sua condição de pecador, mas aceite a sua condição de remido, lavado no sangue de Cristo e instrumento de poder e glória nas mãos de Deus. Não diga mais não posso, não diga mais não tenho condição, porque aí você está dizendo que o teu Deus é inútil, não tem condições de transformar e usar a sua vida. E a Escritura diz que Ele é o onipotente Deus, o Altíssimo Deus, que tudo pode, tudo realiza. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.